Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora traga a palavra para nós. Este é o primeiro encontro do Querigma, que tem como título A Palavra de Deus na Nossa Vida. A primeira parte. Eu desejo que vocês iniciem hoje comigo este itinerário querigmático, um caminho que, movido pelo Espírito Santo, nos leva a uma experiência de Jesus Cristo na nossa vida. É uma trajetória única, é uma experiência de Deus que não conseguimos descrever para vocês. É preciso caminhar. O caminho se faz caminhando. Nós vamos nos valer, nesses primeiros encontros, da palavra bíblica de Deus, da palavra escrita de Deus. Por isso ela se chama Sagrada Escritura. E a primeira palavra que eu escolhi para abrir esta série, que tem como título Querigma, é exatamente aquela passagem do Evangelho em São Mateus, quando Jesus acaba de ser batizado, no finalzinho do capítulo 3, e já é levado pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. Estamos falando do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Seria bom que cada um tivesse em mãos a Sagrada Escritura, mas se não tiver, acompanhe, abra seus ouvidos e depois, a hora que você quiser, vai lá na sua Bíblia para conferir o que o Espírito Santo vai dizer para nós. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. E o tentador então se aproximou de Jesus e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, prestem atenção nas respostas que Jesus dá. Está escrito. E cita uma palavra do Antigo Testamento. Não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se vocês continuarem, vocês vão ver que Jesus sempre dá não dialoga com o inimigo. Ele apenas cita as passagens bíblicas. Mas eu quero me deter aqui. Não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus queridos, há 33 anos eu venho pregando o Querigma. E posso dizer a vocês que ao longo desses anos, eu não só preguei 33 querigmas, porém, já houve ano em que eu preguei para 4 grupos por semana. E é sempre uma novidade. Deus não se repete. E também para mim é uma novidade.
eu primeiro falo para mim. E aquilo que eu disse no primeiro encontro do primeiro querigma, eu repito para vocês. Toda vez que nós temos em mãos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, e abrimos naqueles textos que eu peço a vocês seguirem religiosamente, fielmente, todos os dias, eu peço que vocês entendam que quando você abre a Bíblia, a Palavra de Deus, para entrar em contato com aquilo que Deus quer falar para vocês, é como a boca de Deus se abrindo para colocar no seu coração a preciosidade da sua palavra. O pão verdadeiro que dá sentido à nossa vida. O pão da palavra que pode transformar a nossa vida. Isto é, que pode nos colocar no formato de Deus. Trata-se da intimidade com a palavra que sai da boca de Deus. Este Deus que quer se revelar a nós. Esse Deus que quer dizer para nós da abundância do seu coração. Mas essa palavra de Deus, ao longo dos séculos, chegou até nós. E depois de Jesus, os apóstolos receberam o Espírito Santo e foram refletindo, remoendo, foram sendo inspirados também pelo Espírito Santo e alguns deixaram cartas para os cristãos daquela época e para mim e para vocês hoje. Então, vou tomar uma segunda palavra como inspiração, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 12 e 13. Esta palavra que sai da boca de Deus para ser o meu pão de cada dia, diz aqui a carta aos Hebreus, é uma palavra viva e eficaz. Olhem bem o que diz aqui. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, articulações e medula. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Olha que lindo! Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Quando nós experimentamos Deus na nossa vida, não tem como ter medo de que Deus perceba a nossa nudez. Não temos medo de sermos descobertos na nossa intimidade mais profunda, nos cantos mais obscuros da nossa vida, por este Deus que me ama, este Deus que é sempre, em tudo, a meu favor. Então, quando o autor da carta aos Hebreus fala que a palavra de Deus é viva, ele está dizendo, a palavra de Deus não é uma letra morta. Ela gera vida, ela cria vida. A palavra de Deus é criadora. E uma vez que nós nos deixamos penetrar por esta palavra de Deus, nós nunca mais seremos os mesmos, queridos. Por quê? Porque fomos tocados pela palavra de Deus. Nós nos tornamos como aquele Lázaro,
que antes morto, cheirando mal naquele túmulo, ao ouvir a ordem de Jesus, vem para fora. É a palavra de Deus que ordena ao morto. Eu não sei qual é a sua situação, mas a situação de muitos cristãos é uma situação de morte, esperando que Deus, através de alguém, sirva de instrumento e anuncie a sua palavra, que vai fazer o efeito que fez para Lázaro. Vem para fora, sai para fora desta vidinha micha, desta vidinha sufocante, desta vida opressora. Vem para fora, vem para a luz, sai do seu túmulo, sai das suas trevas. Comece a caminhar comigo, diz Jesus. Mas a palavra diz também que ela não é só viva, porque produz vida, mas ela é eficaz. Isto é, a palavra de Deus faz o que tem que ser feito. Aquilo que ela contém, aquilo que ela diz, acontece. Há uma palavra preciosa no Antigo Testamento. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, uma passagem muito conhecida. No versículo 8 diz assim: os meus pensamentos, diz Deus, né? Não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Pois, tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos. Os meus pensamentos estão distantes dos vossos. E como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam, sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente para quem planta e alimento para quem come, prestem atenção agora. Assim também acontece com a minha palavra. Ela sai da minha boca e para mim não volta, sem produzir o seu resultado, sem fazer aquilo que eu planejei, sem cumprir com sucesso a sua missão. Queridos, nós precisamos acreditar que a palavra de Deus se realiza. Ela cumpre com sucesso aquilo que Deus fala para mim. Ainda que esta palavra me penetre profunda, ainda não, porque esta palavra me penetra na profundidade do meu ser mais profundo, eu não consigo manipular a palavra de Deus. Eu não consigo distorcer o que Deus está falando para mim com muita clareza. A nossa consciência, por mais que seja endurecida, lá no fundo, cada um de nós sabe o que Deus está falando para nós. Eu gostaria muito que o fruto desta pregação fosse muito uma motivação para que você comece ou retome a ter uma vida de intimidade com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.